eu decidi fazer uma revisão com vocês. Então, dos principais temas cobrados pela VUNESP, que com certeza Teorema de Pitágoras, área e perímetro e também volumes. Esses são os temas mais cobrados, certo? De vez em quando a VUNESP cobra também ângulos, mas é um caso mais difícil de acontecer. Então arrisco dizer que sua prova vai cair ou Teorema de Pitágoras, ou áreas e perímetros, certo? Também volumes. Então vamos lá, para resolver as questões envolvendo o Teorema de Pitágoras, deixei aqui uma revisão para vocês. Obviamente, quando a gente fala de Teorema de Pitágoras, nós temos o próprio teorema, né? Que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E nós temos também os triângulos pitagóricos mais cobrados, que ajudam a gente a ganhar muito tempo nas questões. Olha só. Então, o primeiro triângulo que eu vou revisar com vocês aqui é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Se você vai fazer prova da VUNESP, tem que saber de cor o triângulo retângulo 3, 4, 5. Também o outro triângulo retângulo é o 5, 12, 13, certo? 5, 12, 13, cai bastante também. E também o terceiro triângulo que eu recomendo você saber ao decor, que é o 7, 24, 25. Se você pegar qualquer um desses triângulos para obter um triângulo semelhante, você vai utilizar um número natural para multiplicar, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o primeiro triângulo e vamos ter um triângulo que eu vou dobrar aquele triângulo, um triângulo semelhante em que a razão de semelhança é 2. Então, se eu multiplicar todos os lados por 2, né, 3 vezes 2 nós temos 6, 4 vezes 2 nós temos 8, 5 vezes 2 nós temos 10. Então ajuda bastante, certo? Arrisco dizer até que esses aqui são os três mais cobrados. Tá? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12 e 13. Então saiba isso aí a decor, você vai ver que a gente consegue ganhar muito tempo nas questões. Tá certo? Então vamos resolver agora as questões restantes aqui. VUNESP 2020, a questão do cargo de professor, nível superior. Todas as manhãs, uma pessoa faz caminhada em uma pista que tem o formato de triângulo retângulo, cujos trechos associados aos catetos desse triângulo medem 500 metros e 1.200 metros. Cada volta completa nessa pista corresponde a uma caminhada de. Então vamos desenhar nossa pista em formato de triângulo retângulo, certo? Então eu tenho aqui o nosso triângulo retângulo e nós temos que as medidas dos catetos, 500 metros e 1.200 metros. Eu preciso calcular qual que é a hipotenusa para calcular qual vai ser o valor da volta completa nessa pista, certo? Porque eu tenho que somar os três lados. Seria equivalente a calcular o perímetro. Se você se lembrar dos triângulos pitagóricos, né, ou ternos pitagóricos, então nós temos aqui o triângulo retângulo 3, 4, 5, 5, 12, 13, enfim. Então aqui, esses parecem mais com quem? Ora, nós temos 5, 500, 12, 1.200. Então, provavelmente aqui só pode ser 13, né? Então, aqui só pode ser 1.300 metros. Então, olha o tempo que você ganhou para resolver a questão, sabendo já aqueles três triângulos retângulos que a VUNESP cobra mais. Então, para calcular a volta completa, já vamos somar tudo aqui, né? Então, nós vamos ter 500 com 1.200, nós vamos ter 1.700, com 1.300 nós vamos ter 3.000, então 1.300 com 500 com 1.200, nós vamos ter 3.000, 3.000 que metros, passando para quilômetros 3
quilômetros. Então, a alternativa correta, alternativa A, de amor. Júnior, e se eu não soubesse disso aí, como é que eu ia fazer? Tasca o teorema de Pitágoras, né? Então, nós não temos essa medida aqui. Aconselho você inicialmente ignorar aqueles 2 zeros de cada um, certo? Então, ficaria assim. Não sei essa medida aqui, vamos chamar ela de x. Então, x ao quadrado é igual, que é a hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. Ignore os 2 zeros, lembre-se que você pode colocar esses 2 zeros depois. Então, o 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, 25 com 144, 169. Agora tira a raiz de 169, que é 13. Mas lembre-se que o nosso valor nós precisamos adicionar 2 zeros depois, né? Certo? Então, ao final, encontraríamos aqui 1.300 metros da mesma forma. Certo? Vamos passar para a próxima questão. Então vamos lá. Então nós temos Teorema de Pitágoras certamente, né? E ela aborda perímetro. Vou fazer uma revisão agora também de área e perímetro antes de resolver a questão. Áreas e perímetros mais cobrados pela VUNESP. Nós temos várias áreas e perímetros, né? Mas aqui nós vamos destacar as mais cobradas pela banca. Então, o perímetro, aqui nós temos um quadrado, seria somar. O que é o perímetro? É somar a medida de todos os lados. Então, eu teria que somar 1, 2, 3, 4 vezes aquele lado, certo? Então, o perímetro do quadrado, se você quiser ter uma fórmula, seria multiplicar 4 vezes o lado, que é somar L mais L mais L mais L, né? Que é 4L. E a área do quadrado é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Agora vamos lá, vamos para o retângulo. Vamos ver se você sabe ao de cor a fórmula do perímetro do retângulo. Então, o perímetro do retângulo, basta a gente somar os 2 lados, né? E multiplicar isso por 2. Ou ainda 2 vezes B mais H, essa expressão. Júnior, eu poderia fazer B mais B, H mais H? Poderia também, que seria 2B mais 2H. Simplificando, temos essa fórmula aqui. A área do retângulo, a gente multiplica as 2 dimensões, então base vezes altura. Agora nós temos o triângulo. Até coloquei o perímetro do triângulo aqui, teria que somar os 3 lados, né? Esse lado aqui, às vezes, a gente utiliza o teorema de Pitágoras para obtê-lo, certo? Então, às vezes, trigonometria, eu vou até apagar, porque o perímetro do triângulo não precisa, então, de uma fórmula, apenas a área, certo? A área do triângulo, como você mesmo pode perceber aqui, é justamente a metade da área do retângulo, certo? Se você calcular base vezes altura, vai estar calculando o dobro. Então você divide por 2 o resultado. Do trapézio também, o perímetro, eu até já tirei aqui o perímetro, né? Deixei apenas a área do trapézio. Então, você sabe que a área do trapézio, a gente faz base maior mais base menor vezes altura. E isso divide por 2. Eu teria que mostrar numa outra aula a demonstração desta forma, certo? Então, com isso, a gente resolve as questões envolvendo áreas e perímetros, juntamente com o Teorema de Pitágoras, certo? Então, vamos lá. VUNESP 2020 é uma questão de nível superior. Na figura, com dimensões indicadas em centímetros, ABCD é uma placa metálica retangular, na qual se destaca uma região retangular R. Nós temos aqui a região retangular R. Vou trocar de cor, pegar um azul aqui. Certo? Muito bem. Se o perímetro da placa retangular ABCD é 68 centímetros, então a medida da diagonal da região retangular R, indicada pela linha pontilhada na figura, é igual a. Muito bem.
Então, ele disse que o perímetro é 68 centímetros de toda a placa retangular ABCD. Então, perímetro é igual a 68 centímetros. Então, a medida desse lado aqui, nós vamos ter x com x mais 4, 2x, deixa mais centralizado, 2x mais 4, certo? Esses lados são congruentes. Depois nós temos aqui a medida desse lado que é congruente, esse lado aqui que é congruente a esse lado. Então, nós temos x com x, 2x menos 2. 2x menos 2. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, ou se você preferir, pode aplicar aqui a nossa ideia. Você soma os dois lados do retângulo, certo? E o resultado você dobra. Então, nós vamos ter aqui 2x com 2x, 4x, certo? Então, é o dobro de 4x. E mais 4 menos 2, nós temos mais 2. Então, é o dobro de 4x mais 2. Então, aqui nós vamos encontrar o x. Então, muito bem. O dobro de 4x, fazendo distributiva 8x, mais o dobro de 2, 4, que é igual a 68. Então, 8x é igual a 68 mais 4. Então, passou subtraindo, menos 4. 68 menos 4, nós temos 64. Então, o 8 multiplicando, ele passa dividindo. 64 dividido por 8, nós temos 8. Então, achei quanto é o x ali. O x é 8. Medida do x em centímetro, 8 centímetros. Então, eu já descobri que aqui, então, esse lado aqui é 8. E esse lado aqui é x menos 2, certo? Então, 8 menos 2, nós temos 6. Então, o r, que você pode usar o teorema de Pitágoras, r ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Júnior, lembrei, é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Dobrou. Dobrou, nós temos o triângulo 6, 8, 10. Então, a hipotenusa dele aqui é 10. Show de bola. Então, você já encontrou que o R é 10, né? Alternativa D. Usando o teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 64 com 36, 100. Tirou a raiz. Esse quadrado de 100 nós temos 10. Do mesmo jeito. Então, veja que você ganha um certo tempo decorando aí os nossos triângulos pitagóricos. Muito bem, vamos para a próxima questão. VUNESP 2020, cargo de professor nível superior. O total de 48 metros de arame foi o suficiente para cercar o perímetro de um terreno retangular, com área de 143 metros quadrados. A diferença entre as medidas do maior e do menor lado desse terreno é igual a. Muito bem, então vamos desenhar o nosso terreno aqui retangular. Sempre bom fazer um desenho. Então, no nosso terreno, nós temos o seguinte. O total de 48 metros de arame foi suficiente para cercar o perímetro. Então, o perímetro é 48 metros. E ele disse que a área é de 143 metros quadrados. Então, muito bem. Eu não sei a medida dos lados, então o lado maior eu vou chamar de x, o lado menor eu vou chamar de y. Então, o perímetro, nós podemos fazer o perímetro como sendo... Deixa eu até melhorar esse y. Então, o perímetro, eu somo os dois lados em um retângulo e dobro esses dois lados, certo? Então, o perímetro é o dobro de x mais y, que é igual a 48. Eu posso pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então, vai ficar 48 dividido por 2. Então, x mais y
nós vamos ter 24. Então, x mais y é 24, a área é 143, então multiplicando os dois lados, x vezes y, nós temos 143. Temos aqui um sistema de equações. Então, nesse caso, eu tenho até um jeito um pouco mais rápido da gente resolver, sem ser com o sistema, certo? Com a solução de substituição, nesse caso, né? Eu vou utilizar uma fatoração, presta atenção. Se eu pegar o 143 e fazer a fatoração, nós vamos ter o produto aqui, entre dois números tem que dar 143, e eu testo, a soma desses números é de fato 24. Se for, então a questão está resolvida, né? Então 143, eu vou fazer a fatoração, dá para dividir aqui por 13. 143 dividido por 13 vai dar 11. E 11 dividido por 11 dá 1. É claro que aqui seria o mais conveniente, né? Você colocar o 11 primeiro nos testes, né? Você teria o 11 aqui, daria 13. Mas enfim, aqui na fatoração dá na mesma. Não importa. Então, conferindo aqui, 13 vezes 11 dá 143. Será que se eu somar 13 com 11, vai dar 24? 13 com 11 dá 24? De fato, né? 13 com 11, se eu somar, dá 24. Agora, se eu multiplicar, dá 143, obviamente. Produto aqui em primos, né? Então, o maior lado aqui tem que ser 13. E o menor lado tem que ser 11. 13 e 11. Então, ele quer o quê? A diferença entre as medidas do maior e do menor lado. Então, 13 menos 11, nós vamos obter como resultado 2, a alternativa B. Júnior, isso sempre vai funcionar? Nem sempre, às vezes dá muito trabalho encontrar esse padrão, que o produto vai dar aquilo, certo? O produto é até fácil de obter, mas na soma, testando, aí às vezes fica complicado. E aí o que eu aconselho você fazer? A resolver a equação de segundo grau. Vai dar uma equação de segundo grau, certo? Então, x mais y é igual a 24. Vamos isolar aqui o nosso x. Então, x será igual, pode ser o y, tanto faz, para deixar o y em função de x. 24 menos x. Então, eu vou fazer por substituição. Se x vezes y é igual a 143, nós vamos ter o seguinte, x vezes o y, que é 24 menos x, isso tem que dar 143. Fazendo aqui a distributiva, 24x menos x ao quadrado é igual a 143. Organizando a nossa equação do segundo grau, menos x ao quadrado mais 24x menos 143 é igual a 0, que ficou nada. Eu multiplico por menos 1 porque o nosso A é negativo, para a gente não esquecer na fórmula, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, para não esquecer aquele A que é negativo, convém multiplicar por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado, troco o sinal todo mundo quando multiplico por menos 1, menos 24x mais 143 é igual a 0. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar as raízes x1 igual a 13, provavelmente a maior, e o x2 igual a 11. Eu já resolvi essa questão no canal, certo? Então, as raízes 13 e 11, você testando o 13 encontra como resultado na substituição o y11, certo? 24 menos 11, 13. Jogando o 13, 24 menos 13, temos a solução 11. UNESP 2019, professor nível superior. A área do trapézio da figura é 126 centímetros quadrados. Então, muito bem. O perímetro desse trapézio ele quer saber a soma de todos os lados daquele trapézio. E aqui nós vamos precisar da fórmula da área.
Ele falou que a área do trapézio é 126 centímetros quadrados. Então lembre-se que é a fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então as bases em um trapézio são os lados paralelos. Esse trapézio aqui ele está em pé, vamos dizer assim, na orientação deste trapézio aqui, que está deitado, vamos dizer assim. A altura sempre faz 90 graus com as bases. Repare que eu até destaquei isso aqui. E as bases são os lados paralelos. Vamos identificar. Então, as bases do nosso trapézio, nós temos 13 e 8. Já vamos aplicar a fórmula? Base maior, que é 13, mais base menor, que é 8, vezes a altura. A altura nós sabemos quanto é? Não é o que nós vamos encontrar primeiro, certo? A altura sobre 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é igual a 126. Então 13 com 8 nós temos 21H. Já vamos ficar cruzado. 2 então vezes 126. O dobro de 100, 200. O dobro de 26, 52. 252. 21 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vamos fazer aqui 252 dividido por 21. Quantas vezes aqui o 21 ele cabe em 25? Ele cabe uma vez apenas. 1 vezes 21, 21 para 25, 4. Abaixo 2, 42. Abaixou de vida. Quantas vezes o 21 cabe em 42? Duas vezes. 2, 21, 42 para 42, nada. Então a altura aqui é 12. Já posso substituir a altura por 12. Lembre-se que ele quer a medida do perímetro. Está faltando então a medida desse nosso lado. Vou até destacar antes desse nosso lado aqui, certo? Então não temos. Então aqui eu estou enxergando um triângulo retângulo, olha só. Ops. Aqui nós temos um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, se a medida do cateto aqui é 12, cuidado que aqui não é 13, né? Tudo aqui é 13. Então, a medida aqui do outro cateto é 13 menos 8, que é igual a 5. Triângulo retângulo que a gente já comentou, né? Já até fizemos esse cálculo. É o triângulo retângulo 5, 12, 13. Tá lembrando? 5, 12 e 13. Então, o outro lado, viu que a gente ganha muito tempo ao invés de aplicar o teorema de Pitágoras? O outro lado aqui só pode ser 13. Qualquer coisa aplica Pitágoras e corre para o abraço. 13 centímetros. E agora é só somar as medidas de todos os lados. Eu não preciso disso aqui. Nem aqui, só foi para calcular o 13 ali, certo? Então, somando todos os lados, nós vamos ter 12 com 8, 20, 13 com 13, 26, 26 com 20, 46, certo? Alternativa B. 12 com 8 com 13 e 13. Posso errar aqui, né? 20 com 13, 13, 26, 46. O NESP 2020 é uma questão de nível superior. Considere dois blocos A e B, ambos com formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas de comprimento, largura e altura em centímetros estão indicadas por 2A, A30 e 2,5A, 15 e 2A, respectivamente, conforme figuras. A VUNESP errou aqui, né? Conforme a figura. Conforme figuras, as duas. Entendi. Se 3.600 centímetros cúbicos correspondem a 3/5 do volume total do bloco A, então o volume do bloco B é igual a... Deixa eu só ver se alguém já comentou a resposta dessa 12 aqui.
Priscila disse que volume pega. Questão de volume, lembra, né? Para calcular o volume do paralelepípedo reto retângulo, eu nem deixei na revisão, não. Mas vamos colocar aqui. Não estou podendo selecionar, agora eu posso. Então vou deixar volume aqui, hein? Vou abrir um parênteses aqui e vou adicionar o volume. Mas todo mundo sabe, né? Qual que é a forma para calcular o volume de paralelepípedo? Então, de todo prisma, é a área da base vezes a altura. A base é um retângulo, A vezes B, vezes a altura aqui, que é C. Então, o volume fica sendo a multiplicação das 3 dimensões, né? Tá certo? Então, vamos aplicar isso aqui em nossa questão. Então, vamos lá? Então, 3.600 centímetros cúbicos correspondem a 3/5 do volume total do bloco A. Então, 3/5 do total é 3/5 vezes o total, então 3/5 vezes o volume do bloco A. Isso resulta em 3.600. Então, muito bem, lembrando, ele quer o quê? O volume do bloco B. Então, eu tenho que calcular qual é a medida do A ali para fazer o cálculo do volume do B, multiplicando as 3 dimensões. Então, o volume aqui, volume de A, é multiplicar as 3 dimensões, certo? Então, nada demais. 2A vezes A vezes 30. Posso fazer de cabeça, mas eu vou colocar aqui na expressão, que é igual a 3.600. Então, eu posso simplificar aquele 30 com aquele 5. 30 dividido por 5 eu sei que é 6, certo? 3 vezes 2, 6, vezes 6, 36. A vezes A ao quadrado é igual a 3.600. 36 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 3.600 por 36, 36 por 36, 1, seguido 2 zeros. 100, tirou agora a raiz para achar o A. Raiz quadrada de 100 é 10. Encontrei o valor do A. É só substituir lá em cima, meu querido. Então, 2 vezes 5A vai ficar 2,5 vezes 10, né? O A na frente multiplicando. 2,5 vezes 10, 25 vezes 15, 2 vezes A, que é 10, 20. Então, o volume do bloco B solicitado, que ele pede ali para a gente, basta multiplicar tudo. 25 vezes 15 vezes 20. Prefiro fazer aqui da direita para a esquerda, porque eu sei quanto é 2 vezes 15 de cabeça, né? Vamos colocar aquele zero do 20, 2 vezes 15, 30. 30 vezes 25, 3 vezes 25, 75, mas é 30. 750. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro cúbico. Então, 7.500 centímetros cúbicos, gabarito B. Grande abraço e até a próxima.